Nosso assunto agora é a crise migratória na Europa. A Hungria bateu novo recorde no domingo. 5.809 refugiados entraram no país. No dia anterior, foram 4.330, segundo a polícia húngara. O fluxo de imigrantes no país aumenta em consequência das novas leis húngaras, que entrarão em vigor na terça-feira e permitirão a condenação à prisão de pessoas que entrarem ilegalmente no país. Na Áustria, milhares de imigrantes estão bloqueados desde ontem, quando a Alemanha decidiu controlar a entrada em suas fronteiras para conter o número de refugiados que chegam ao país. A Alemanha defende um sistema de cotas entre os países da União Europeia para abrigar os migrantes. De Berlim, quem comenta o assunto é Flávio Aguiar. Nesta segunda-feira, reuniram-se em Bruxelas os ministros de Relações Exteriores dos países da União Europeia. Na pauta, uma questão espinhosa. Tanto a França quanto a Alemanha vêm pressionando para que sejam estabelecidas cotas mandatórias entre os países membros da União para dividir os refugiados que estão continuamente buscando o continente. E, sobretudo, países do leste europeu resistem a essa adoção de cotas mandatórias. Como elemento de pressão, no final de semana, a Alemanha, inclusive, restabeleceu o controle de passaportes nas suas fronteiras, sobretudo na fronteira com a Áustria, que por onde tem chegado a maior parte dos refugiados que buscam o país. Se isso permanecer, o chamado Acordo de Schengen será inviabilizado, que é um acordo entre 26 países signatários que estabelece a livre circulação de pessoas entre esses países. A Alemanha faz fronteira com 9 países da União Europeia. Portanto, sem a sua participação, esse acordo se inviabiliza. É uma questão realmente difícil, tanto do ponto de vista humanitário, uma vez que é uma exigência, quanto do ponto de vista político, porque isso pode significar também impasses políticos para a própria União. A questão é tão grave que a Alemanha se mostra disposta, inclusive, a invocar um dispositivo do acordo que criou a União Europeia que permite que, em casos considerados prioritários de urgência, a União adote medidas por maioria de votos, ao contrário de por unanimidade, como é a praxe corrente na maioria dos casos, né? A situação continua grave. Por exemplo, nesse final de semana, mais 34 pessoas morreram afogadas no Mediterrâneo, metade delas crianças, num novo naufrágio, desta vez no mar Egeu, na costa da Grécia, sendo que outras 30 conseguiram nadar até a praia e 68 foram recolhidas por embarcações próximas. E é uma questão que vem deixando, digamos assim, também campo para a ação da extrema-direita, inclusive com atos considerados terroristas, como é o caso, por exemplo, aqui na Alemanha, onde mais de 200 abrigos destinados aos refugiados já foram incendiados criminosamente durante a noite. Flávio Aguiar para a TVT, direto de Berlim.